Pela nona rodada do Campeonato Goiano e buscando a sua quarta vitória consecutiva, o Goiás recebe o Goianésia na Serrinha com o retorno do zagueiro Sidmar. No vídeo de hoje quero trazer essa boa notícia do zagueirão alviverde, até quando vai o seu contrato e principalmente também as prováveis escalações para esse duelo às 7h30. Além disso, no nosso vídeo de hoje quero comentar sobre o Matheus Peixoto, que daqui a pouco já desembarca em Goiânia para fechar o seu contrato com o Goiás, quando que ele deverá ser anunciado, até quando vai o seu contrato e as atualizações a respeito da sua antiga lesão. E também quero fazer uma indicação de um bom atacante que está aí dando sopa do mercado, o Jajá, ponta esquerda de bastante velocidade, apenas 21 anos de idade. A tendência é que ele seja emprestado, ou até mesmo negociado em geral lá no Atlético Paranaense, e as posições que o Goiás vai sim contar com reforços até o início da Série A do Campeonato Brasileiro. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos conteúdos aqui né, com seus outros amigos esmeraldinos para ajudar a gente a crescer cada dia mais, beleza? Hoje teremos o sorteio da Copa do Brasil, que vai acontecer às 2 horas, então mais ou menos no máximo ali às 3 horas, já quero postar, às 3h30 vai postar um outro vídeo aqui pra gente no canal, e o pós-jogo desse duelo contra o Goianésia vai sair só amanhã, tá bom? Na quinta-feira, possivelmente direto na Serrinha, da Serrinha, né, ali na parte da manhã, fechado? Outro recado que eu quero passar para vocês é para você palpitar no jogo do Goiás, hoje mesmo contra o Goianésia às 7h30, lá com a Sorte Golbet. Uma vitória do Verdão tá pagando R$ 1,41 a cada real apostado. Um empate 3,11 e uma vitória do Goianésia 6,20. Além disso, só no Campeonato Goiano teremos aí, por exemplo, boas cotações para o duelo entre Atlético Goianiense e Morrinhos. Uma vitória do Morrinhos fora pagando 6,80, um triunfo do Atlético em casa 1,30. Também teremos Anápolis e Aparecidense, um jogaço, um empate pagando 2,61. Craque e Goiânia, uma vitória do Craque em casa pagando R$ 1,66. Além disso, né, Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho e muito mais. Você encontra tudo lá na Sorte Golbet. Tem um Mundial de Clubes também com o Real Madrid em campo às 4 horas contra o Al Ahly do Egito. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado da Sorte Golbet, a nossa parceira de longa data aqui do canal. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o retorno do zagueirão Sidmar, que vai ser titular possivelmente nesse duelo contra o Goianésia às 7h30, 7h30, né, na Serrinha. Ele que já fez 3 partidas até aqui pelo Goiás na temporada, teve aquela lesão ainda no duelo diante o Anápolis, lá no dia 19 de janeiro, e retorna agora como titular possivelmente no jogo contra o Goianésia. 3 partidas nessa temporada, no ano passado foram 7 apenas, né, no Campeonato Brasileiro da Série A, todas elas impecáveis. Acabou tendo uma grave lesão e renovou o seu contrato com o Verdão até dezembro de 2024, né? Então a atual situação do Sidmar, essa confirmação lá do André Rodrigues garantindo esse retorno, né, do zagueirão, e muito importante, né, já que volta agora nesses jogos mais tranquilos do Goiás, importante para consolidar, obviamente, a primeira colocação, mas não são jogos de mata-mata ainda. Então o Sidmar retornando pode pegar aquele bom entrosamento ou com o Lucas Alto, até mesmo com o Bruno Melo, o Sander pelo lado esquerdo do campo, já que quando ele começou a temporada ainda jogava principalmente ao lado do Edu. Para falar um pouco mais aí sobre o Sidmar, né, 30 anos de idade, esse contrato até o final do ano de 2024, vem fazendo aí boas partidas pelo Goiás, tomara que não perca esse ritmo. Além disso, eu quero falar aqui sobre a provável escalação do Verdão para o jogo de hoje. A tendência é que pelo menos temos aí 2 mudanças. A primeira delas na lateral esquerda. Infelizmente o Sander levou aquela pancada no joelho no jogo contra o Grêmio Anápolis, nada de muito sério. Possivelmente no clássico contra o Goiânia, no próximo domingo, já estará à disposição. Entretanto, né, o Hugo entra ali na lateral esquerda, acho que fez até um jogo ok, razoável contra o Grêmio Anápolis, deu uma assistência também na cobrança de escanteio. E o Zé Ricardo retorna de suspensão, possivelmente na vaga do William Oliveira, né? Provável escalação do Goiás com o Tadeu no gol, lateral direita com Bruno Santos, zagueiros com o Sidmar, Bruno Melo e também com o Hugo, meio de campo com o Zé Ricardo, William Oliveira e o Cauã, possivelmente o jovem recebendo novamente uma possibilidade como titular. Lá na frente o Diego Gonçalves ou o Alisson, Nicolas e também o Vinícius, o técnico Guto Ferreira, né? Essa provável escalação segundo o Globo Esporte. A gente pode ter, por exemplo, um outro tipo de escalação, por exemplo, talvez o Bruno Melo fazendo uma função como lateral esquerdo na vaga do Hugo e deixando o Lucas Alter no lado direito e o Sidmar
como um zagueiro pelo lado esquerdo, né? Então a defesa ficaria basicamente com Tadeu, Bruno Santos, Sidmar, Halter e o Bruno Melo, né? Apenas com esses dois zagueiros. O ideal, na minha visão, acho que aí a gente, imaginando um esquema que o Guto Ferreira já adotou muito, principalmente quando treinou o Ceará naquelas temporadas ali de 2020, com 3 zagueiros e o Bruno Melo fazendo aquela espécie de uma boa saída de bola pelo lado esquerdo, né? Então possivelmente aí, Tadeu, Bruno Santos, Sidmar, Bruno Melo e o Lucas Halter, e na lateral esquerda com o Sander, né? Não será possível fazer esse tipo de escalação no duelo de hoje, já que o Sander, infelizmente, né, levou essa pancada. Lá na frente, como eu falei para vocês, poderemos ter essa novidade em relação principalmente ao Alisson, né, que não convenceu até aqui na temporada, pode ganhar ou uma possibilidade como titular ou até mesmo durante a segunda etapa. O Palácios, né, também é outro jogador que talvez possa aparecer, não sei se na vaga do Cauã ou até mesmo numa espécie de um meia-direita, na vaga, quem sabe, por exemplo, do Bruno Santos, aí eu vejo como mais uma possibilidade de 3 zagueiros. Mas é importante também ter boas peças no banco de reservas com aquela capacidade de mudar o jogo. Às 7h30 da noite, né, no estádio Ali Pinheiro, na Serrinha, estarei nesse compromisso novamente. O árbitro, o Jefferson Ferreira. Gosto dele, acho que o melhor árbitro atualmente, tirando, né, o Wilton Pereira Sampaio, que é FIFA, um outro patamar. O Jefferson Ferreira vem cumprindo bem os seus trabalhos até aqui. Em relação ao Goianésia, comandado pelo Silvio Criciúma, né, lendário zagueirão da história do Goiás, provável escalação aí com o Alisson, aquele goleiro revelado aqui nas categorias de base do Verdão. Lateral direita com o Júlio Ferrari, os zagueiros o Pagnelli, o Marcão e na lateral esquerda o Rafael Soares. Meio de campo Matheus da Silva, Edmundo e também o Gabriel Corrêa, muito bom esse camisa 10. Lá na frente o Eli Clay, Raí, camisa 9 e o Adailson, camisa número 11, se eu não estiver enganado, ponta esquerda, muito bom jogador, corta para dentro, chuta de longa distância. O Goiás tem que ter bastante cuidado, principalmente ele que cai ali pela esquerda, possivelmente ele do lado do Bruno Santos e também do Sidmar, ficar atento em relação a esse jogador, bastante velocidade. O Gabriel Corrêa também, um camisa 10, ex-Paraná, muito bom jogador também, tem uma boa qualidade na batida de faltas, né, e também uma visão de jogo. Acho que um jogo assim, que o Goiás obviamente vai se sobrepor, buscar a vitória, né, nesse jogo dentro de casa, e o Goianésia vai buscar principalmente um contra-ataque, uma bola aérea, apesar de ter 2 zagueiros muito altos, principalmente o Marcão. No último jogo contra o Vila Nova acabou levando 2 gols desta maneira. Quem sabe o Nicolas conseguindo desencantar, né, nesses últimos jogos do Campeonato Goiano. Verdão ocupa a primeira colocação, 17 pontos, um a menos do que o Atlético, que hoje também recebe o Morrinhos no Antônio Ascioli às 8h30. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual seria a sua provável escalação, uma escalação ideal, né, desse Goiás agora no começo do ano, e principalmente com o retorno do Sidmar, uma notícia muito boa nessa quarta-feira, né, nesse jogo dentro de casa. Seguindo com o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre o novo centroavante do Goiás, que vai chegar já aqui em Goiânia nesta quarta-feira, às 3h da tarde. O Matheus Peixoto, 27 anos de idade, vem emprestado do Metalist, lá do futebol da Ucrânia. Essa informação do André Rodrigues, que garantiu que os últimos detalhes, as últimas pendências entre o seu empresário e a própria diretoria do Goiás foram resolvidas na noite desta última terça-feira, e agora, né, nesta quarta-feira, às 3h da tarde, já desembarcando no aeroporto Santa Genoveva, e aí sim, né, indo para a Serrinha a assinar esse contrato. Possivelmente ou ele vai ser apresentado hoje ou amanhã. Acho que amanhã, né, depois do jogo, ali na quinta, sexta-feira, possivelmente já tendo esse seu anúncio de maneira oficial. Segundo o próprio André Rodrigues, as possibilidades dele atuar geralmente deve acontecer mais para o final do mês. Ele já está 100% recuperado dessa sua lesão que ele teve no tornozelo. Naquele momento, na temporada de 2022, imaginou não precisar de cirurgia. Foi para o Ceará, acabou não estando ainda 100% recuperado. E o Goiás, antes de fazer essa contratação, né, que tinha um certo risco, é um jogador que tem um salário acima da média, né, se a gente comparar das últimas temporadas, tendo essa cautela na sua contratação. Acredito que a partir do dia 20, 25, no finalzinho já desse mês de fevereiro, já deve estar à disposição do técnico Guto Ferreira para as partidas mais importantes, né, da reta final do estadual, Copa do Brasil e principalmente Série A e Copa Sul-Americana. Matheus Peixoto, 27 anos de idade, tem contrato com o Metalist até junho de 2026, possivelmente assinando esse empréstimo com o Verdão até dezembro desta atual temporada de 2023. Tem apenas 27 anos de idade, e se a gente olhar para o outro lado também, o Goiás basicamente economizou 2 meses, né, do seu salário de janeiro, e também
também possivelmente agora do mês de fevereiro, só pagando a partir do mês de março. Enfim, pode ser uma boa economia e principalmente tendo essa cautela para saber o real estado, a situação do jogador. O mesmo procedimento também no caso que aconteceu do Santa Cruz, né? O Danilo Santa Cruz, o paraguaio também, que o Goiás investiu aproximadamente 15 mil reais apenas nos seus exames médicos lá em São Paulo, né? No Hospital Sírio-Libanês. O Matheus Peixoto, diferentemente do Santa Cruz, que era a questão do joelho, o Peixoto era o tornozelo, né? É uma lesão parecida, por exemplo, do zagueirão Sidmar. Agora sim, ainda bem para o jogador, para o Goiás também, para o seu clube que detém o seu passe, né? E obviamente para o próprio atleta, essa continuidade da sua carreira de maneira normal. Tem só 27 anos, completa 28 lá no dia 16 de novembro. Na última temporada pelo Ceará não foi tão bem, o time foi muito mal, o Peixoto ainda estava naquele processo de transição, né? Foram apenas 16 partidas com uma assistência. O seu melhor ano aqui no futebol brasileiro, sem dúvidas, lá no Juventude, com 27 partidas, 12 gols marcados e uma assistência, acabou saindo basicamente de graça. Ele pertencia ao Red Bull Bragantino, foi negociado, se eu não estiver enganado, por menos de R$1 milhão para o Metalist do futebol ucraniano. A gente sabe o que aconteceu por lá, ele estava jogando a segunda divisão, 19 partidas, havia marcado 15 gols, né, e acabou sendo repassado ao Ceará. O Goiás possivelmente vai arcar com grande parte dos seus salários e fazer uma pequena compensação financeira nesse comecinho do ano e liquidando, né, essas opções de centroavante para a sequência do ano. Matheus Peixoto, Nicolas e também o Gabriel Novaes sendo essa terceira opção, ou até mesmo o Pedrinho, acho que ele vai jogar mais pelos lados do campo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Matheus Peixoto, né, se valeu toda essa espera. Chegando em Goiânia, essa informação do André Rodrigues, já nesta quarta-feira, às 3 horas vai estar na Serrinha possivelmente também para assistir o duelo contra o Goianésia e no decorrer da semana já sendo anunciado de forma oficial. Como eu falei para vocês, possivelmente readquirindo, né, a sua melhor condição física, possivelmente estreando ou no finalzinho desse mês ou no começo do mês de março. Completando o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre uma boa opção para a ponta esquerda do Goiás, uma posição que vai sim ter pelo menos um reforço para a sequência do ano, de preferência um cara de maior nome, com maior destaque dentro do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, eu acho que o Goiás pode se reforçar, talvez até com duas peças, para essa região das beiradas do campo, principalmente jogadores de explosão. Eu vejo o Vinícius e o Diego Gonçalves muito mais técnicos, eles recebem a bola, olham a opção, por exemplo, de uma jogada individual, um cruzamento, um passe em profundidade, uma finalização de longa distância, e dificilmente é um jogador, por exemplo, como o Apodi ou o Michael, aquele cara que pega a bola e explode até a linha de fundo. Isso faz muita diferença no futebol, assim como, por exemplo, um zagueiro canhoto, que é uma das prioridades na zaga, que vem sendo cumprida ali razoavelmente bem, muito bem pelo Bruno Melo, mas tendo outra opção, principalmente para a sequência do ano, né, de um zagueiro pelo lado esquerdo. Nessas duas posições, zagueiro pelo lado esquerdo, lateral direito e também um ponto esquerda, vão sim chegar no Goiás. Não descartariam a outra possibilidade de mercado, como por exemplo um outro zagueiro destro ou até mesmo um outro camisa 10. E uma indicação que quero falar aqui com vocês é do no ponto esquerda, já 21 anos de idade, pertence ao Atlético Paranaense, estava emprestado ao Cruzeiro na última temporada, que não comprou, né, o jogador, acabou retornando para o Furacão, onde tem contrato até fevereiro de 2025. Ele atualmente, nesta atual temporada, soma 4 partidas e 1 gol marcado. Entretanto, foi reserva em todas as suas atuações. Diferentemente dos últimos anos, o Atlético Paranaense resolveu utilizar o seu elenco principal, já agora na disputa do campeonato estadual. Somou aí apenas 1 minuto no jogo contra o Arucu, mais 8 minutos contra o Maringá, 27 diante o Foz do Iguaçu e 14 diante o Azures, né, quando ele marcou um gol em uma goleada por 5-0. Não vem sendo titular, muito utilizado também com frequência pelo técnico Paulo Turra, e uma informação da Monique Vilela. Já no finalzinho do ano passado, ele garantiu que estaria essa possibilidade de venda do jogador. Entretanto, não apareceu nenhum tipo de proposta oficial em definitivo, né, para contar com o jogador, e um empréstimo nesse momento também não está descartado. Como eu falei para vocês, tem só 21 anos de idade. Segundo informações lá de Minas Gerais, ele recebia aproximadamente entre 70 a 80 mil reais mensais, e o Cruzeiro, na última Série B do Campeonato Brasileiro, arcou com 100% dos seus vencimentos. Não está descartado, né, esse empréstimo. Acho que poderia sim ser uma boa alternativa para o Verdão. É verdade que ele jogou apenas a Série B do Campeonato Brasileiro nos últimos anos, com um bom destaque, mas ainda é muito jovem, tem só 21 anos. Na última temporada na segunda divisão, 4 gols marcados e outras 2 assistências. Também em 2021, com a camisa do CRB, 28 partidas na segunda divisão, 3 bolas na rede e também outros 3 passes para os seus companheiros. No elenco de cima do Atlético Paranaense, soma até aqui 24 atuações com, deixa eu pegar aqui certinho, 5 gols marcados e outros 2 passes
para os seus companheiros, jogador também que tem passagens nas categorias de base da seleção brasileira, principalmente no Sub-17. Quero saber a sua opinião aqui, Sub-17 e também no Sub-20. Quero saber a sua opinião sobre o Jajá, se você acha que pode ser essa boa opção. Na minha visão, o Goiás aí apostou em alguns jogadores pelas beiradas que até o momento não deram um grande resultado. Vou até abrir aqui o elenco atual do Goiás para não falar besteira. O Alisson, até o momento, assim, não agradou, mas eu não descartaria ele para a sequência do ano. Acho que pode ser um bom jogador para ser reserva. O Fernandinho, ele já chegou e já saiu. Eu acho que a gente deve sim apostar nos garotos da base. O Wendel, principalmente, o Vitor Hugo também tem essa qualidade. O Pedrinho, pelas pontas, né? É muito melhor você utilizar esses garotos da base do que pegar o outro como um jogador principal, mas até o momento nenhum dos pontas convenceram. Se você falar assim que é certeza como titular para a sequência do ano, como por exemplo o Diego Gonçalves marcou 2 gols, mas até o momento ainda um pouco instável, tem uma característica diferente. O Vinícius também não é nenhum velocista, acho que tem uma característica, por exemplo, de controle de jogo, de segundo tempo. Eu vejo com bons olhos sim a contratação, talvez até de 2 pontas, mas que seja um para chegar e resolver pelo lado esquerdo do campo, principalmente. Quero saber a sua opinião, pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, né? Já que o Vinícius e o Diego Gonçalves, eles fazem aquele lado, né, com maior maestria. Sua avaliação também do atual plantel do Verdão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. O link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes. Lembrando que hoje teremos a análise, né, do próximo adversário do Verdão na Copa do Brasil. Estou torcendo para que seja o Ceilândia, que é aqui pertinho, né, uma viagem só de 200 km, tomara. E por volta ali das 3h30, no máximo 4 horas, já teremos esse vídeo aqui do adversário do Verdão nessa primeira fase, valendo 1.700.000, se eu não estiver enganado, da classificação para a segunda fase. E a análise do jogo contra o Goianese estarei presente lá no estádio Eli Pinheiro, mais ou menos ali por volta das 8 horas, 9 horas da manhã, amanhã, tá? Na quinta-feira, aqui no canal. O link também da Sorte Golbet no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinhos. Valeu, galera!